Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, tá começando mais um Terça da Saúde imperdível por aqui, viu? E é um assunto que muita gente fala, que muita gente às vezes sofre e não sabe por quê. Nós vamos falar sobre cálculos urinários, as causas e os tratamentos com o Dr. Braulio Lopes de Moraes. Primeiro, bom dia, Verônica, tudo certo, minha querida? Olá, bom dia, Vanessa. Muito prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes e gostaria de dar um bom dia ao nosso convidado especial, Dr. Braulio. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Terça da Saúde. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui com vocês e bom dia para todos os ouvintes. É bom, se alguém tiver dúvidas sobre cálculos urinários, já pode mandar aqui pra gente responder. E é um assunto bem, como eu disse, muita gente fala, eu acho que eu tenho cálculo, eu acho que eu tenho areia, eu acho que eu tenho cristais, eu acho que nós vamos sanar todas essas dúvidas, esclarecer aí tudo. É isso mesmo. É muito comum e esse assunto, assim, tem muita dúvida, Porque eu acho que acomete a grande parte da população. Doutor, começando pelo começo... o que são cálculos urinários? Os cálculos urinários são pedras no aparelho urinário, Certo. E aí, como é que eles são formados? A gente tem aumento da concentração da urina de primeiro momento, Essa concentração ela vai ficando progressivamente maior e aí vão agregando cristais. Aí esses cristais vão se aumentando de tamanho e aí vão formar as pedrinhas, O problema dele vai ficar maior dependendo da localização. Certo. Então, o cálculo por si só pode ser um problema se ele estiver obstruindo ou, dependendo da outra posição dentro do rim, ele também pode vir a dar dor de cabeça aí. E gera, assim, uma própria tendência do indivíduo a formação desses cálculos? Ou é o hábito de vida, o consumo de pouca água, ou o consumo de certos alimentos? Qual que é essa relação? Nós estamos num país, que o calor é muito importante, Então, a forma de formação dos cálculos, a maioria é idiopática. A temperatura influencia bastante, bastante sol que a gente tem, tanto que os trabalhadores que trabalham muito com temperatura elevada, eles têm um risco maior, certo? 15% da população vai ter cálculo renal. É muita gente. É muita gente. Hoje a gente tem, em maioria, homens de raça negra, a raça branca, homens, em sua maioria, porém as mulheres estão entrando nesse grupo de forma mais expressiva agora, Por causa de quê? Alimentação, obesidade, sedentarismo, as dietas... Não foge, Vanessa? Não. As dietas de hoje em dia, a gente tem muita riqueza em sódio, e muita riqueza em proteína. E isso daí vai aumentar a formação de cálculo. Com certeza. E o fato da pessoa, às vezes, ingerir também pouco líquido em geral, a água, interfere? Ou isso é um mito? Então, interfere bastante. Quando a gente vai falar da questão da água, a gente tem o desejo que a pessoa faça uma ingesta, às vezes, de até 3 litros de água. Tudo isso, 3 doutor? Litros, parece que é muito, E aí, uma referência que a gente pode ter, é ver se o xixi tá clarinho. Ok. O objetivo final disso daí é ter mais ou menos 2,5 litros de urina saindo do corpo. Mas ninguém fica medindo. Então eu acho que a cor do xixi pode ajudar bastante a gente. Tem gente que não toma muita água para não ficar indo no banheiro. Mas dá aí trabalho, mas aí o inverso também para a saúde já não é lá grande coisa. Você sabe que essa coisa da água, meu pai é idoso, tem 93 anos, E aí ele estava sentindo muita tontura, muito cansaço. E aí o médico dele falou: seu Zé, o senhor está desidratado. E realmente passou a tontura, passou assim, que o bem-estar corporal dele mudou como um todo por conta da ingestão da água. Não adianta a gente esquecer que
o corpo da gente, a maioria é água. E a gente depende de tudo para funcionar bem das da funções, água, né? E idoso, infelizmente, né, não gosta de tomar água. E a gente tem que insistir, tem que estimular. Na verdade, as pessoas que têm cálculos urinários, elas sentem muita dor, né? Elas reclamam muito de dor, de incômodo, geralmente ataca assim dor nas costas. Quais são os sintomas assim mais relacionados para identificar o cálculo sem fazer exame clínico mesmo? A maioria das pessoas, por incrível que pareça, são assintomáticas. Então, o que vai acontecer? As pessoas têm o cálculo, a posição do cálculo está de uma forma tão confortável que ela fica às vezes dentro do rim e não necessariamente ela vai incomodar aquele paciente. E dependendo do tamanho do cálculo, esse cálculo que vai causar dor. Aí sim que a gente vai identificar essa pessoa, né? Que aí ela vai vir num pronto-socorro com a dor muito forte, enjoo, né? Agitação, pode ter sangramento na urina, certo? Vômitos. E aí esse é o momento aí já de pronto-socorro. Esse é o momento do problema agudo. Porque a pessoa vai descobrir e vai ter que direcionar num pronto-socorro. Certo. E como que faz o diagnóstico, doutor? Pede algum exame específico para complementar? No diagnóstico, a gente vai ter que usar algum instrumento de imagem, né? Certo. Vamos ter que usar uma ultrassonografia, uma tomografia, que é o melhor exame que a gente tem no momento. O raio-x vai ficar mais à parte, porque depende do tamanho do cálculo. Certo. Né? Então, sem dúvida, tomografia é o padrão ouro aí pra gente. Ótimo. Já detecta na hora lá, né? Exatamente. E com relação ao tratamento, né? Existe tratamento? Existe como a pessoa evitar que chegue nas pedras, que vire cristais e vai eliminando? Como que funciona isso, doutor? Então, a gente tem que falar que primeiro, prevenção, né? A prevenção a gente em primeiro lugar. Tem que lembrar que a hidratação é o foco principal, certo? A outra forma que a gente tem que prestar atenção é na quantidade de sal que a gente ingere, né? É uma fonte muito grande de problema o sal na alimentação nossa. E é muito exagerado, né? Tudo tem sal, né? A gente já prepara o alimento com sal, ainda leva o sal à mesa para temperar uma salada. E isso é perigoso, porque é fonte de outros problemas também, né? Pressão alta. E nós, como o mundo está bem industrializado, entramos nessa daí. Sim. Super ingesta de sal. Super ingesta. E... Continua. Eu queria mais perguntas. E, por exemplo, a questão do tratamento. A gente pode usar também a questão de alguns medicamentos. Tem alguns medicamentos que eles vão alterar a composição de urina, né? Eles vão diminuir a quantidade de eliminação de cálcio, certo? E o paciente ele vai formar menos cálculos ao longo da vida, né? Tem que lembrar que a pessoa que tem cálculo, ela tem uma chance de 50% de voltar a ter. E até 10% delas vão ser pessoas que vão formar uma intensidade muito mais alta do que as outras, certo? E a questão hereditária, acontece? Acontece. Tem tipos de cálculo, e até inclusive qualidades, né, de cálculo que ele vai formar uma frequência maior em algumas pessoas. Né? E aí entra também a questão da gente descobrir qual que é o tipo de cálculo. Porque existem vários tipos, né, de cálculos renais. O oxalato, né? O oxalato de cálcio. Exato. Tem oxalato, tem fosfato, tem de ácido úrico, tem cálculo infeccioso, que é o de estruvita. Então, voltando, né? Até deixei de falar, na questão do diagnóstico, a gente tem como fazer isso numa urina 24 horas, né? Colhe o xixi durante 24 horas e faz essa análise. Certo. Ou se não, se o paciente fez uma eliminação de cálculo ou retirou uma pedrinha, ele tem como ser analisado e a gente fazer um tratamento adequado para aquele paciente. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que eu acho um pouco importante e ajuda muito, porque as pessoas me perguntam muito na farmácia. Porque a pessoa chega direto no farmacêutico e já pede ajuda, né? Ai, tô com cólica, eu tenho sempre pedra, o que eu posso fazer?
E eles me perguntam muito, porque o farmacêutico é aquele profissional que está entre o paciente e o médico, né? Eu falo sempre. Às vezes ele vai no médico, faz tratamento, as pedrinhas voltam, ele vai na farmácia, conversa com a gente, tira suas dúvidas. Quais os alimentos que são, assim, muito importantes evitar para quem tem tendência de formação de cristais de ácido úrico ou qualquer cristal urinário? E aí entra o tipo do cálculo, né? Ah, entendi. Se aí a gente falar, por exemplo, dos dependentes de cálcio, né? Oxalato, fosfato de cálcio, aí a gente vai focar no sal. Vamos diminuir a ingesta de sal. Que aí, consequentemente, né, por uma questão de mecanismo de funcionamento do rim, o cálcio vai ser excretado em menos quantidade na urina. O ácido úrico, essa pessoa tem que ter mais atenção na questão proteica, né? Proteica, né? A questão do cálculo de cestina, essa pessoa tem uma alteração metabólica genética, então ela vai ter uma propensão maior. Então temos que fazer alguns alimentos, por exemplo, frutas. Aproveite bastante para essas alimentações mais naturais, né? Menos proteína na alimentação. Não que a gente tem que cortar, né? Tudo é moderado. Moderado. Temos que comer proteínas em moderação. Nunca, as pessoas sempre acham que a gente tem que cortar o leite, derivados de cálcio para alimentação. Não é para fazer isso, não. É focar no sal. Tá, joia. É verdade que a sementinha do tomate, ela ajuda na... É mito, Eles verdade. me perguntam muito, é mito ou é verdade? A semente do tomate. Então, para ajudar, aí eu não sei se isso daí vai funcionar, não. Provavelmente isso daí vai ser um mito. Ah, tá bom. Muito bom. Tem perguntas aqui, posso fazer? Claro. O Christian tá perguntando: bom dia, uso creatina para treino na academia. Pode causar algum problema nos rins? Claro que tudo em excesso nunca é saudável e que beber bastante água é essencial. Há muitas controvérsias sobre o assunto. Então, aí a creatina a gente vai ter que lembrar que é uma fonte de proteína, né? Sim. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio pelo peso, né, da pessoa, para a gente calcular se ela está fazendo um uso excessivo de proteína, se ela está consumindo e o tanto que está sendo excretado na urina. Porque não adianta a gente às vezes consumir muitas proteínas e o corpo está absorvendo aquela proteína que E você está acumulando, né? Você está acumulando, mas às vezes o rim não excreta, então não forma cálculo. Então é caso a caso. Então, muito de pessoa para pessoa. Analise às vezes a questão da urina desse paciente e a ingesta também dele. Sim. E a Silvia também está fazendo uma pergunta aqui. Queria perguntar para o doutor o seguinte: tenho uma pedra no rim direito e 2 no rim esquerdo. Elas medem 4,3. Tenho possibilidade de expelir? Elas estão bem no meio do rim. Olha que legal. Então, essa é uma questão que está na maioria da população, né? 90% desses casos expelem sozinhos. Então, essa pessoa tem que preocupar com o quê? Com ingerir mais quantidade de água, menos sal. Por quê? Porque essa pedrinha vai crescer, né? A chance dela agregar mais cristalzinhos e aumentar de tamanho é maior. Porém, se essa pedra um dia quiser sair por algum motivo, né, qualquer, ela não vai causar tanto desconforto, porque é uma pedra pequena. Sim. Né? Muito pequenininha. Agora, se for uma pedra, às vezes, maior do que 1 centímetro, isso vai dar um problemão, né? Aí a gente já tem que ficar bem preocupado, porque às vezes o paciente precisa de algum procedimento cirúrgico de para poder urgência, retirar. né? Lembrando que o sal, ele está inserido em muitos alimentos, né? Até refrigerante, que é muito rico em sódio. Então, Os fosfato. embutidos, né? Sim, sem dúvida. E Calabresa, bacon, presunto, mussarela, tudo isso. Os salgadinhos de pacote, então nem se fale, né? Então, assim, o sal, às vezes a gente fala o sal, a gente pensa naquele sal branco, mas os alimentos estão muito salgados, ricos em sal, né? Geralmente produtos industrializados, eles têm uma concentração tão rica em sais que eles vão prejudicar a saúde. Por isso que a gente fala, prefira alimentação mais natural, verduras, legumes, hidrate bastante, controle a quantidade de sal que você está ingerindo, de proteína que você está ingerindo, né? O corpo, ele tem uma programação certa para funcionar. Você tem que respeitar ele. Perfeito.
O que acontece se a pessoa estiver com cálculo urinário e não buscar tratamento? Provavelmente... Então, aí que a gente tem os problemas. Vai dar um problema grande, os né? Os problemas maiores vão ficar na questão da obstrução. O cálculo ele vai doer quando obstrui. Se ele obstrui, ele pode prejudicar a função do rim. E se ele obstrui, ele também pode causar infecção, certo? São as duas situações que a gente vai ter muita atenção para esse paciente para não ter nenhum prejuízo, né? A questão de infecção, o paciente pode vir ter uma sepse, né, que é uma infecção generalizada e pode inclusive evoluir a óbito, né? E a gente não quer isso. Para o outro lado, que às vezes pode ser mais tranquilo, a gente pode ter um prejuízo de função renal, né? O rim, ele machuca e dilata. Essa dilatação, ele está falando, olha, cuida de mim, preste atenção na gente. As nossas pequenas células estão sendo machucadas. Então você tem que derivar, às vezes, esse paciente. Você deriva, né, vamos dizer assim, colocar um tubinho, tanto pelo canal da urina ou pela região das costas. Para o quê? Aliviar a pressão, evitar perda de função, né, renal e também corrigir a questão da infecção. Sim. O rim a gente tem que cuidar, não adianta, Fantástico. né? A gente tem que... Eu acho que é um órgão, assim, que é imprescindível para o funcionamento tranquilo do corpo, né? Exatamente, né? Apesar que a gente tem dois, mas tem que cuidar. Tem que Sim, cuidar dos dois. claro. O corpo. Exatamente. A última pergunta aqui de ouvinte a pedra, os cálculos urinários, ele pode acontecer a falência dos rins e levar o paciente à hemodiálise? Pode, sem dúvidas que pode. Porém, são situações extremas, né? Qual é esse caso? É um caso que às vezes obstrui dos dois lados, né? Ou um rim que já não trabalhava bem e o rim que era saudável criou cálculo. E aí você já perdeu a função renal. Então esse paciente pode chegar um dia a ter hemodiálise. É difícil, né? Geralmente ele vai procurar alguma assistência médica e vai conseguir fazer o diagnóstico tanto com ultrassom, que é mais acessível do que a tomografia, ou, né, fazer algum tratamento com um especialista. Sempre importante procurar o especialista, procurar o urologista, gente, quem tem cálculo renal aí, não fazer a automedicação, que isso é muito sério, Sim, muito pode arriscado. prejudicar muito mais, né? O medicamento do vizinho pode não servir para você, porque como o doutor disse, tem vários tipos de cristais, né, doutor Braulio? A gente tem alguns chazinhos, né? O chá mais famoso, o chá de quebra-pedra, ele é um diurético. E aí a gente levanta essa questão também. Ele está aumentando a pressão sobre o rim e às vezes a pessoa pode sentir mais dor, né? Não necessariamente ali ele está funcionando para quebrar a pedra, mas Isso. só está fazendo mais pressão. Isso. É isso aí. Sempre ter atenção. Com a saúde não se brinca. Doutor Braulio, por gentileza, passe pra gente seu telefone, seu canal de atendimento, endereço, para os pacientes que quiserem procurá-lo. Eu vou começar a atender agora ali na Coronel Antônio da Costa, 203. E meu telefone é 3406-3349. Certinho. Combinado. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Eu que programa agradeço. Terça da Saúde. E até Muito a próxima. esclarecedor aí esse assunto. Eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando. Dá para falar bastante coisa. Muito obrigada, gente. Até terça. Obrigada. Obrigada, Braulio. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Terça da Saúde. Obrigado. É um prazer. Até mais. Obrigada. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou